E fala galera, boa noite. Hoje estamos no dia 9 de julho, numa noite de um sábado, às 8h30, para fazer o podcast sobre o mito da caverna de Platão. E eu tô com o Pedro, né? Dá um salve aí, Pedro. Só aquele salvão de Que cria é para isso, todos meu que filho? estão Calma. aí. Boa noite também. Bom, aqui iniciando o sexto podcast do ano. Esqueça E tudo. muitos podcasts. Você é louco? Cê é louco. Então, nesse podcast aqui, nós vamos falar sobre o mito da caverna de Platão. Depois a gente vai estabelecer uma relação entre o mito da caverna e a realidade atual. E no final a gente vai fazer uma releitura com nossas próprias palavras. Então é isso. Então eu vou começar aqui lendo e Pedro também vai ler. A gente vai Só comentar um bora. pouco. Então vamos lá. As sombras são ocasionadas por uma fogueira, em cima de um tapume situado na parte traseira da parede em que os homens estão presos. Homens passam ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos, formando sombras que, de maneira distorcida, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela parede da caverna, aquelas sombras e os ecos dos sons que as pessoas de cima produziam eram o mundo restrito dos prisioneiros. Bom, repentinamente um dos prisioneiros foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo. Ao encontrar a saída da caverna, ele toma um susto ao se deparar-se com o mundo exterior. A luz solar ofusca sua visão e ele sente-se desamparado, desconfortável e deslocado. Aos poucos sua visão acostuma-se com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade. É isso. Prisioneiro liberto, ele tipo tinha duas escolhas: retornar para a caverna e libertar os seus amigos ou viver sua liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que sofreria de seus companheiros, que o julgariam como louco. Mas também poderia ser uma atitude necessária, por Sim, ser a sim. coisa mais justa a se fazer no momento. Platão está dispondo hierarquicamente os graus de conhecimento com essa metáfora e falando que existe um modo de conhecer, de saber, que é o mais adequado para se pensar em um governante capaz de fazer política com sabedoria e justiça. Bom, falamos um pouco sobre o sobre o mito da caverna de Platão. A história de Platão, pai. Sim, o mito. E agora nós vamos falar estabelecer uma conexão, uma relação entre os dias atuais. Então eu vou começar. O mito da caverna visto nos dias de hoje. Trazendo a alegoria da caverna para o nosso tempo, podemos dizer que o ser humano tem regredido constantemente, a ponto de estar cada vez mais vivendo como um prisioneiro da caverna, apesar de toda a informação e todo o conhecimento que temos à nossa disposição. Bom, as pessoas têm preguiça de pensar. A preguiça tornou-se um elemento comum em nossa sociedade, estimulada pela facilidade que as tecnologias nos proporcionam. Preguiça intelectual tem sido talvez a mais forte característica de nosso tempo atual. A dúvida socrática, o questionamento, a não aceitação das afirmações sem antes analisá-las, tipo, elementos que custaram a vida de Sócrates na antiguidade, hoje são bastante desprezadas. A política, a sociedade e a vida comum deixaram de ser interessantes para os cidadãos do século XXI, que apenas vivem como se a própria vida tivesse importância maior que a preservação da sociedade. As notícias falsas estão enganando cada vez mais as pessoas que não se prestam o trabalho de checar a veracidade e a confiabilidade da fonte que divulga as informações. As redes Bom, as sociais criaram verdadeiras vitrines do ego, que tipo divulgam as falsas propagandas de vidas assim felizes, né? perfeitas, felizes, Que existe mas que muito. superficialmente, mas que também superficialmente sequer sabe um peso que a sua existência traz para o mundo.
Ignorância em nossos tempos é cultivada e bastante celebrada. Quem ousa opor-se a esse tipo de vida vulgar, soterrada na ignorância, preso na caverna, como estavam os prisioneiros de Platão, é considerado louco. Os escravos presos no interior da caverna não percebem que são prisioneiros, assim como as pessoas que estão presas na mídia, nas redes sociais e no mar de informações, muitas vezes desinformantes da internet. Não percebem que são enganadas. Vivemos na época que o de predomínio da opinião rasa, do conhecimento superficial, da informação inútil e da prisão cotidiana que arrasta as pessoas cada vez mais para a caverna da ignorância. Presa na caverna como estavam os prisioneiros de Platão, é considerado louco. Os escravos presos no interior da caverna não percebem que são prisioneiros, assim como as pessoas que estão presas na mídia, nas redes sociais e no mar de informações, muitas vezes desinformantes da internet, não percebem que são enganadas. Vivemos na época do predomínio da opinião rasa, do conhecimento superficial, da informação totalmente inútil e da prisão cotidiana que arrasta as pessoas cada vez mais para a caverna lá da ignorância. E é isso, né? Nós falamos sobre o mito da caverna de Platão, estabelecemos a relação do mito da caverna e a realidade atual, e agora a gente vai fazer uma releitura, né? É, e aí a gente vai falar com as nossas próprias palavras aí. O que você acha, Pedro? Vamos debater agora sobre isso. Não. Mano, eu, tipo, lendo o texto, eu percebi que o quê? Mano, essa é a história de Platão, ela, tipo, envolve muito com a vida atual, tá ligado? Que Sim, realmente sim. nós, pessoas, estamos presos a muito a rede social, estamos vendo base de notícias fakes, tá ligado? Aham, sim, sim. Muitas fake news mesmo que podem até matar, né? Por exemplo, Pois é. como que rolou na pandemia. Por exemplo, que as pessoas estavam em casa e como estavam em casa, teve muito contato com as redes sociais e acabava vendo muita fake news. Ainda mais pessoas falando mal de outras pessoas, e como tava na pandemia, não podia sair, não podia fazer nada. Algumas pessoas acabaram tendo ansiedade, depressão Sim. e entre outros, isso também é tipo um dos principais motivos para maioria das mortes em torno lá da pandemia. Sim, 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 sim. E assim, Pedro, eu acho assim que para Platão a caverna simbolizava o mundo onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas em seu interior poderia ser a falsidade dos sentidos, enquanto as correntes significam os preconceitos e a opinião que aprisionam os seres humanos, a ignorância e o senso comum. Pois é, meu mano. Bom, é tipo buscando, mano, que hoje na rede social tem lá notícias falsas, notícias verdadeiras, mas melhor nós que hoje estamos muito focados na rede social e tipo atrás lá da verdadeira notícia, tá ligado? Não ficar, eu li aqui e tipo vai ser só isso aqui mesmo. Aham, aham. Então foi isso, esse foi nosso podcast, espero que vocês tenham gostado aí. E é isso, você quer falar alguma coisa, Deixa do Pedro? ano. Mano, por enquanto não, tá ligado? Tô suave. Então é isso aí, galera, valeu. Espero que o Enzo e o Pedro do futuro consigam apresentar esse trabalho aqui. Valeu, galera, valeu, valeu. É isso, pai. Tamo junto.